Olha, para você que acompanha a Guardiã da Notícia, eu já estou aqui no Forte Santa Bárbara. Eu vou conversar com o Tenente Coronel Lúcio. Ele vai nos apresentar o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes. Vamos lá? Tudo bem? Tenente Coronel Lúcio. Isso, tudo bom, Gabriela? Tudo bem. Olha, antes de eu entrar aqui no Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, Perfeito. eu quero que o senhor me explica por que aqui esse complexo é chamado de Forte Santa Bárbara. Perfeito. É uma tradição em vários lugares do mundo, né? Principalmente nos países de religião cristã, né? Como a religião ortodoxa e a católica. É uma tradição que a Santa Bárbara seja a padroeira da artilharia, né? Justamente pela forma com que ela faleceu, né? Lá na região da Nicomédia, século III, né? Em que, após ela ter sido, infelizmente, né, degolada pelo próprio pai por professar a fé cristã, um raio, um trovão, bateu sobre o pai dela também, fazendo com que ele viesse a falecer. Então, a partir daí, tudo que faz barulho, né, barulho forte, ficou essa tradição da artilharia, né, que nós damos tiro de foguete aqui, damos tiro de canhão, e o barulho é muito forte, né, e por conta disso ficou essa tradição. Santa Bárbara, então, é a padroeira aqui do Forte Santa Bárbara. Forte, e perfeito. agora, então, eu quero conhecer o Centro de Instrução e Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro. O senhor pode me apresentar, por favor? Claro, perfeito. Posso entrar? Acompanhar. O que se faz num centro de instrução? Tem salas de aulas, cursos? Sim, nós temos ao todo, são 15 cursos e estágios, né, disponíveis para oficiais e sargentos da arma de artilharia ou do quadro de material bélico, né, que é o pessoal que faz a manutenção. E nós somos responsáveis, então, principalmente pela qualificação de pessoal. Então, todo mundo que vem servir aqui no Forte, que precisa da qualificação para poder saber disparar um foguete, passa aqui pelo centro de instrução para poder fazer um curso ou um estágio. Como que se faz para disparar um foguete? Olha, no final das contas é apertar um botão. mas tem outras condições a serem feitas, né? Tem todo um cálculo que é feito antes, né, de disparar o tiro para que ele caia no local onde a gente quer que ele caia. A gente tem aqui na cabeça da gente, né? A gente imagina que quando fala foguete, a gente imagina aquele foguete que vai para a lua, gigante, mas existem vários outros tipos. Perfeito. Eu estou vendo aqui umas viaturas. Essas viaturas, elas disparam foguetes? A viatura que dispara o foguete é a viatura lançadora, é aquela que está com a plataforma levantada, depois a imagem vai mostrar. Mas nós temos outras viaturas que providenciam o cálculo e a ordem, né? A ordem para que ela possa chegar nesse ponto do disparo. Então nós temos uma viatura radar, que faz o acompanhamento do trajeto do foguete, para que a gente possa fazer as compensações de vento, de clima necessários para que o foguete chegue no local destinado, né? E tudo isso o militar precisa aprender aqui no curso. Perfeito. Nós temos também outras viaturas, né, com a viatura meteorológica, que é para se antever a esses dados de tempo, né, clima, tempo, vento, principalmente o vento de superfície, que é o vento que mais influencia na trajetória do foguete. Nós temos a viatura de comando, né, posto comando controle, é a viatura que dá a ordem, verifica os dados e dá a ordem para que as viaturas lançadoras executem o disparo. Temos uma viatura também remuniciadora, que é que carrega o container onde dentro está o foguete e coloca dentro da lançadora para que ela faça o disparo. E nós temos também a viatura oficina, né? A viatura oficina é justamente para aqueles integrantes do quadro de material bélico que precisam fazer a manutenção, às vezes, no próprio terreno, né? No campo, sem ter uma oficina completa para poder operar. O que o militar precisa ter de capacidade para entrar no curso aqui, para aprender tudo isso, né? Porque é muito fora da realidade isso de uma pessoa comum. Certo. Antes de mais nada, o sargento precisa fazer o curso da Escola de Sargento das Armas e o oficial o curso da Academia Militar das Agulhas Negras.
ou entrar como oficial e sargento temporário e aí vir fazer os cursos aqui. Então, ele passa, por exemplo, o oficial ele passa por uma formação de 4 anos, né? Melhor dizendo, 5 anos agora, mudou. Uma formação de 5 anos para que ele possa, depois de vir servir aqui no Forte Santa Bárbara, nas outras unidades, poder fazer o curso aqui e voltar para a sua unidade devidamente qualificado. Tem idade? A idade varia, de um tenente, por exemplo, que chega aqui para fazer um curso, varia entre 20 a 25 anos, mais ou menos, né? O sargento também varia mais ou menos nessa mesma idade, né? Os capitães, que são os que operam as viaturas ou trabalham nas viaturas de posto de comando e controle, normalmente tem aí em torno de 30 a 35 anos, né? E para comandar uma unidade, um tenente-coronel, um coronel, já está aí com 27 anos de serviço, 25 anos de serviço, né? O que é essa viatura aqui? Essa viatura é uma viatura posto de comando e controle, né? Então... Posto de comando e controle. Sim, ela tem os computadores necessários para planejar a missão, né? Determinar onde vai cada viatura do sistema, para onde que ela vai Isso num cenário de guerra. Isso. Ela dá essa ordem de deslocamento para que as viaturas façam o deslocamento até o local adequado e ela também tem condições de comandar o tiro, né? Ela pode dar ordem para que as viaturas realizem o disparo, né? Ela sempre vai na frente, então? Não necessariamente na frente, né? Ela normalmente ela vai ficar numa posição tal que ela consiga, pelo alcance do rádio, ter condições de se comunicar com as demais viaturas. Quantos homens ou quantos militares, enfim, pode ser mulher também, né, vão dentro dessa viatura? Sim, essa viatura, ela normalmente vão de 4 a 6 militares. A gente pode ver lá dentro? Pode, pode. Olha, aqui dentro é bem grande, tem muitos botões. O senhor opera essa viatura? No meu caso, como oficial superior, eu trabalharia lá atrás dessa viatura, onde tem um computador de comando. Se quiser, a gente pode ir lá também. Pode dar uma olhadinha. Vamos lá, conhecer. O que é aquela antena ali? Essa é a antena justamente que ela verifica os dados meteorológicos, né? Também, principalmente o vento de superfície. E recebe os dados meteorológicos também. Mas tudo isso só para um cenário de guerra, não seria utilizado para nenhuma outra ocasião? Principalmente num caso de guerra deflagrada, né? Porque é uma característica da arma de artilharia atuar em um combate de grandes proporções, né? E, por exemplo, numa ação humanitária, por exemplo, um lugar que teve um furacão, esse tipo de viatura? Não, o fato dela ser 4x4, né, ela ser tracionada, facilita você ter acesso a alguns locais. Mas como ela não tem capacidade de carga, seria, por exemplo, de repente até para fazer um reconhecimento, né? Conhecer o local e conseguir chegar no local onde o terreno não facilita, né? Onde tem muita lama, muita dificuldade de acesso. Vamos lá. Pois não. Tenente Coronel Lúcio, e aqui o senhor vem no comando com mais outras 3 pessoas? Perfeito, né? Então aqui essa viatura ela tem os meios de informática, né? Computadores, tecnologia da informação, melhor dizendo, e também os meios de comunicação rádio. Então eu consigo transmitir dados através do computador e consigo também transmitir voz, né? Falar com os operadores das outras viaturas, né? Tem os computadores também que me dão toda uma ideia da situação, né? Onde está a viatura, o comandante da viatura também pode me informar se ele está precisando, por exemplo, de um reabastecimento ou de remuniciar, né? Receber foguetes novos para poder atirar. Então daqui é praticamente comando e controle. E o coração, então, né, da operação? Sim, perfeito. Quero ver os outros. Esse já é um outro modelo, né? Sim, essa é a unidade controladora de fogo, se você quiser subir. O que é uma unidade controladora de fogo? Ela é bem o que o nome diz mesmo. Ela controla o fogo, né, o tiro das outras viaturas, né? Então, ela possui um radar, né? Essa aqui é a antena do radar. Na verdade, o radar é aqui embaixo. Essa aqui é a antena do radar. E à medida que a viatura lançadora dispara um foguete, né, ela faz o que a gente chama de traqueamento. Ela acompanha a trajetória do foguete, prevê onde ele vai cair, e aí, a partir dela mesmo, ou da viatura de comando, eu posso dar o comando para as demais
lançadoras dispararem. Quando a gente fala lança, foguete, é como se fosse um míssil, é isso? Não, existe uma diferença entre foguetes e mísseis, é que o foguete ele não altera a própria trajetória, né? Uma vez disparado, ele vai cair onde a gente calculou para ele cair. O míssil, ele normalmente ele percorre uma trajetória, né, que não é em forma de parábola, né? Ela vai acompanhando o terreno até atingir o alvo, né? O míssil é pré-programado. A parte da frente eu tenho o local do motorista, do chefe dessa viatura também e dos operadores, né? 2 operadores aqui, normalmente um oficial e um sargento. Essa viatura é parecida com a outra? Sim, ela é o mesmo modelo de chassi, tá. Né? É uma viatura 4x4, né? Qual a função dela? Essa viatura é posto meteorológico, né? Ela tem todos os equipamentos ali de meteorologia necessários a gente medir as condições climáticas para a realização do tiro. Qual a diferença dessa para a primeira? Essa aqui não comanda o tiro. Tá, a primeira comanda. Ela lança aqui, tem até uma foto aqui, ela lança um balão com rádio sonda, né? Tá. Esse rádio sonda, num determinado momento, ele começa a emitir sinais rádio para ela para poder medir as condições atmosféricas, né? Para que proporcione aí o disparo do foguete. E essa é aquela primeira que eu havia... Essa é a lançadora, né? Então, cada viatura lançadora dessa comporta uma certa quantidade de foguetes, dependendo do foguete que vai ser disparado. O que fazem esses foguetes? Esses foguetes, eles são disparados para atingir o alvo e o objetivo da artilharia de foguetes é a saturação de área, ou seja, tentar limpar a área de onde possa estar ali uma unidade inimiga. Qual o maior desafio de quem está operando uma máquina dessa? O maior desafio, não pensei sobre isso, mas acredito que seja, primeiro, realmente se qualificar. Que não é só apertar um botão, né? Não. É todo um contexto. Os cursos que a gente oferece, eles são realizados em regime integral, né? E com avaliações, né? provas práticas, né? Para que o militar chegue na sua unidade de destino, os grupos de mísseis e foguetes, sabendo operar e disparar o foguete. Vamos para o próximo, que eu quero ver esse container aí. Essa é a viatura remuniciadora, né? Então, esses são os foguetes? Esse é um container de foguete, né? Aí, dependendo do tipo de foguete, eu posso ter em cada container um foguete, que é o SS-80, com alcance a nível do mar de 80 km, né? Posso ter com 4, meia dúzia e 8 foguetes, dependendo do tipo de foguete. E geralmente, quando vocês vão para o treinamento, vocês vão com quantos containers? Assim? Não tem uma quantidade específica, depende do objetivo do exercício. Então, por exemplo... Num cenário de guerra, quantos containers vocês iriam? Com quantos coubessem? Nós temos aí um cálculo que é feito antes de cada combate, né? É feito um planejamento, mas normalmente a gente opera ali raciocinando com 5 rajadas dia, né? Cada dia a gente tem condições de lançar 5 rajadas, independente do foguete, porque o que nos limita ou nos possibilita é justamente a capacidade de cada container. Esse container ele fica armazenado aqui nessa parte traseira, é isso? Ele fica ali Isso, dentro? Ele fica ali dentro. E como é que passa para o outro depois? Com guindaste? Justamente esse braço mecânico, melhor dizendo, esse braço hidráulico, ele suspende esse container, né? Uhum. A viatura lançadora, ela tem tampas na parte superior que se abrem, e aí é colocado o foguete, ou melhor dizendo, o container dentro da lançadora. E quanto tempo demora para fazer essa operação? Quantos minutos? Com uma tropa adestrada, em torno de 15 a 20 minutos, né, para você conseguir ressuprir uma viatura. No cenário de guerra, o que representaria isso? Porque acontece tudo muito rápido. Isso, né? É justamente uma das coisas que nos limita a ter o número de rajadas de foguete por dia, né? É justamente essa capacidade de remuniciamento. Eu não posso ficar na posição de tiro, né? Depois que eu executo o disparo, como o foguete ele projeta uma fumaça muito grande, né? A bateria tem que sair de posição logo, porque senão ela é identificada pelo inimigo, pela força aérea inimiga e é atacada. Então, é necessário que a bateria se desloque, se esconda, e nesse local, que a gente chama de posição de espera, é que ela venha a receber o ressuprimento de munição. E esse? Essa é a viatura oficina, né? Essa é o que arruma os outros, é isso? Exatamente. Aqui nesse shelter aqui, eu possuo um shelter refrigerado, né, com ar-condicionado.
e que eu possuo todas as ferramentas necessárias para fazer as manutenções de segundo e às vezes até o terceiro escalão, que são níveis de manutenção. E aí tem que ir também acompanhando. Tem que ir acompanhando, ela fica mais escondida, fica mais para trás e ela só é empregada quando necessário. Muito bem, acho que foram todos aqui, né? Sim. O que mais que vocês fazem por aqui? Agora você já me mostrou, né, as viaturas, o que mais que acontece aqui? Olha, o centro de instrução ele tem como estrutura, né, esse pavilhão que está aqui à nossa esquerda, que é o pavilhão de comando, onde os meus oficiais e sargentos fazem o planejamento do ensino, né. Aqui a nossa retaguarda são os alojamentos do meu efetivo de oficiais e sargentos, cabos e soldados, né, que trabalham aqui também. Naquele pavilhão, à nossa frente, os alojamentos dos alunos, né? Então os alunos às vezes vêm de outras cidades do Brasil e ficam aqui durante 2, 3 meses, dependendo da extensão do curso, para poder ter as melhores condições de ensino, né? E lá ao fundo nós temos o pavilhão de simulação e o pavilhão das salas de aula. E a gente pode ir lá no pavilhão de simulação? Claro, com certeza. Esses mockups aqui? Esses mockups são foguetes que são inertes, né? Eles estão sem a carga explosiva e sem a carga de projeção, né? Em que a gente usa para instrução, justamente para o aluno saber qual é a diferença de tamanho, dimensões do foguete, né? Aqui a retaguarda nós temos os foguetes que estão seccionados, né? O que é um foguete seccionado? O foguete seccionado é um foguete que ele tem janelas, né? Aberturas, para que o aluno possa compreender cada parte do foguete, né? O que cada etapa do foguete faz até a execução do tiro. E o que cada etapa faz até a execução do tiro? Perfeito. Né? Então, por exemplo, aqui na retaguarda do foguete, nós temos o que nós chamamos de cordão umbilical, né? Esse cordão ele é conectado justamente na viatura lançadora. E por aqui são tramitados os dados da programação do foguete, né? Justamente para a gente saber, ter a certeza de que ele vai cair no local em que foi planejado. Nessa parte central aqui do foguete é justamente onde fica o combustível, né? O combustível que vai fazer a queima, né? Tem que ser uma queima uniforme, né? Se ele queimar de uma forma diferente, dá a diferença na trajetória, né? E essa parte da frente é justamente onde ele carrega o que nós chamamos a cabeça de guerra, né? Que é justamente o que vai permitir a explosão do foguete ou a separação em pequenas munições que também vão explodir numa altitude determinada ou no solo. E aqui como é que funciona? Eu estou vendo aqui, ó, viatura blindada de comando e controle. Isso. Viatura blindada, unidade controladora de fogo. Cada uma dessas são aquelas que a gente viu lá fora. Isso. Cada computador desse pode simular qualquer viatura do sistema, né? Então, e a viatura simulada, ela serve justamente para o aluno tomar contato antes com o computador, massificar na cabeça dele quais são os procedimentos que ele tem que executar, né, para evitar justamente o desgaste prematuro da viatura e também evitar algum acidente por ele não saber manusear, né? Então aqui ele pode simular e tem vários modos de operação para cada viatura, né? 4 modos de operação para cada viatura. Bastante. Um modo livre, que ele pode circular por dentro da viatura, ele pode olhar os equipamentos. Tem um modo de instrução, né, em que ele vai fazendo passo a passo o que ele tem que fazer para até o momento do disparo, né? Tem um modo de avaliação também, né, em que ele se coloca à prova, ou a equipe de instrução coloca o militar à prova. Faltou um modo qualquer? Exposição. Que é esse que está na viatura. Né? Então ele pode aproximar, dar zoom. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o container lançador justamente do foguete SS-80, que é o maior foguete da família, né? Então você vê que ele só tem uma. São quantos na família? São o TS-09, que é o foguete de treinamento, o SS-30, o 40, o 60 e o 80. São 5? São 5. Essa é uma mesa tática? Essa nós apelidamos ela de mesa tática, né? Na verdade o nome certo é simulador virtual tático. Então aqui ele é composto pela parte do gerenciamento do exercício,
né, que fica no computador à parte, da própria mesa e de uma tela de projeção. Então aqui a gente pode simular qualquer procedimento tático a ser realizado pelos nossos alunos. Ela é touch? É touch. Você pode dar zoom, pode tirar, pode desenhar, né? Ele é composto por um computador, onde eu faço as configurações do exercício, uma outra máquina sensível ao toque, né, com a tela sensível ao toque, para eu dar as ordens ao exercício. Tudo que eu der de ordem aqui vai ocorrer na minha projeção 3D. Então, por exemplo, nós temos uma bateria de mísseis e foguetes em posição de espera, em condições de se deslocar para a minha posição de tiro e executar a missão. Então, vou dar uma ordem para essa bateria se deslocar. Vou selecionar as viaturas que vão para essa missão de tiro. Além dos critérios táticos, que é o foco da nossa mesa tática, nós temos os critérios técnicos. Essa tela aqui ela é bem similar ao que a gente vai encontrar lá na viatura. Quando as minhas lançadoras estiverem prontas, você vai perceber que teremos os LEDs acesos aqui, indicando que a viatura está pronta para o tiro. E a gente vai poder verificar o nosso vento de superfície, que é o principal fator que vai influenciar no nosso disparo do foguete. E o nosso vento está dentro da condição padrão, então a gente pode executar a missão de tiro. Eu convido a executar essa missão de tiro, dá um duplo clique aqui, por gentileza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode perceber que a gente consegue ver a trajetória dos nossos foguetes até a posição do nosso alvo. Aqui. Uma área de apoio logístico que a gente colocou. E aqui representa os impactos do meu foguete, né? Ele vai bater muito além até do meu alvo, porque o meu sistema é um sistema de saturação de ar. Ele vai bater alvos de grandes dimensões. Então percebam lá que nós temos os impactos. Então, nesse caso a gente cumpriu a missão, foi perceber que o efeito sobre o alvo foi um efeito adequado. E a gente pode desenvolver, no instruendo, a capacidade de sempre saber tomar a decisão correta. Obrigada. Por nada. Muito legal, viu? Muito interessante. Agora, eles treinam aqui todos os dias? Não, normalmente a gente utiliza a simulação durante os cursos. E os cursos acontecem com qual frequência? Praticamente o ano todo, né? Nós temos turmas distintas, né, com objetivos distintos. Então, turmas de oficiais e sargentos que vão fazer o curso de operação, temos o pessoal que vai fazer o curso de planejamento, né? Então são cursos diferentes para públicos diferentes. E as mulheres operam essas máquinas? Nós ainda não tivemos nenhuma mulher operando essas máquinas, né? O que deve começar a mudar a partir do ano que vem, quando vamos receber já no centro de logística algumas mulheres nessa área de manutenção. Tenente Coronel Lúcio, obrigada, viu, pela aula, obrigada por ter nos recebido aqui. Perfeito, eu que agradeço a sua visita. Você conheceu o Centro de Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro. Para você que deseja rever essas e outras notícias, não deixem de acompanhar a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, na guardiandanoticia.com. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Não deixem de curtir as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular. Até a próxima.